Ok, meus amigos, já voltamos para dar continuidade e término e finalizar a nossa aula de hoje. Vamos lá então. Terceira série, Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Muito bem, professor Jurandir Soares, disciplina Química, e nós estamos aí dando continuidade ao equilíbrio químico, né? Falando sobre os conceitos, sobre principalmente a parte de deslocamento de equilíbrio. E a data de hoje, 9 de novembro de 2022. Já estamos, portanto, no dia 9 de novembro de 2022. Tudo bem? Vamos então aqui dar continuidade à nossa programação. Vamos lá. Falando aqui da influência, mais uma vez, da pressão. É lógico, pessoal, que pressão, tá, interfere no volume, né? Ó, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto maior o espaço, né, que é o volume, menor será o número de vezes em que as moléculas de um gás terão a oportunidade de se chocar. Não é? Não é verdade? Agora, se eu diminuir o volume, é lógico que a pressão vai aumentar, pessoal. Por quê? Porque diminui o espaço e as moléculas vão ficar mais apertadas, vão se colidir mais facilmente. Como nessa reação, ó, N2 mais H2 produzindo NH3. Se você observar, aqui você tem, ó, 1 mol, que é um volume, mais 3 mols, 3 volumes. Ou seja, no reagente eu vou ter o quê? Um total de 4 volumes. No produto, eu só tenho 2 volumes. Né? No produto são 2. Ó. Por que essa diferença, professor? Porque dependendo do que atuar na pressão, vai alterar com certeza o deslocamento de equilíbrio, certo? Então aqui no reagente eu tenho 4 volumes e no produto eu tenho 2 volumes. Portanto, nós vamos ver como é que a influência da pressão pode ocasionar justamente esse deslocamento. Como é que pode deslocar equilíbrio só utilizando pressão? E lembrando que os reagentes aqui estão no estado gasoso, pessoal. Tá? A pressão, a influência da pressão no deslocamento de equilíbrio, tanto os reagentes quanto os produtos têm que estar sempre no estado gasoso, Perfeito? Obrigatoriamente no estado gasoso. Essa é a dica. E aí nós vamos mostrar a mesma reação aqui, nós vamos mostrar agora para vocês como é o comportamento da pressão nesse deslocamento de equilíbrio. Tá? Então você tem assim o seguinte, ó. Em um equilíbrio químico, a análise do efeito da modificação da pressão leva em consideração o volume molar dos reagentes e produto. Tá? O coeficiente, né? Volume esse que está relacionado com os coeficientes da reação, que eu falei para vocês. Tá? Os coeficientes a gente vai chamar de volume. Na equação abaixo, ó, no reagente nós temos 4 volumes, a mesma reação que eu apresentei, e no produto nós temos 2 volumes. Aí está dizendo o seguinte, ó, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a pressão de um sistema for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de maior volume. Pessoal, nesse sistema aí, nessa reação, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para o reagente, porque o reagente tem maior volume. Ó. Enquanto que, se eu diminuir a pressão, vai deslocar para o sentido de menor volume. Ó. Enquanto se a pressão diminuir, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio. Certo? Ok, pessoal? Então, nós vamos analisar direitinho essa informação para colocar uma síntese do que nós colocamos aí para vocês, tá bom? Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês.
Ok, meus amigos. Então, ó, olha só como é legal essa informação que eu vou colocar agora para vocês. Olha só. A equação que representa o equilíbrio de formação da amônia, tá bom? Da amônia. Olha só, a mesma reação apresentada anteriormente. Ó, aumentando a pressão, o equilíbrio desloca para a direita, por seu lado de menor volume. Você observou que no reagente, nós temos 4 volumes. Vou até grifar novamente aqui para vocês. Ó. Aqui é um volume, com mais 3 aqui. Então, nós temos um total de 4 volumes. No produto, pessoal, só tem 2 volumes. Então, novamente aí, ó, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para o lado de menor volume, ou seja, para a direita. Não é verdade? Que a direita é que só tem 2 volumes. Agora, diminuindo a pressão, tá, o equilíbrio desloca para a esquerda, por ser o de maior volume. Então, vamos lá? Se eu aumentar a pressão, desloca o equilíbrio para o sentido de menor volume. Agora, se eu diminuir a pressão, desloca o equilíbrio para a esquerda, o sentido de maior volume. Tá? E o volume é dado pelos coeficientes. No reagente eu tenho 1N2 mais 3H2, dá um total de 4 volumes. No produto é só 2NH3, então 2 volumes. Então, onde é que está o maior volume? No reagente, o menor volume no produto. Então, se eu aumento a pressão, desloca para o sentido de menor volume. No entanto, se eu diminuir a pressão, vai deslocar para o sentido de maior volume. Tá? Isso é muito importante, chama isso de deslocamento de equilíbrio utilizando o princípio de Le Chatelier. Tá bom? Vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês. Ok, meus amigos, então tá aí, ó. Aumentando a pressão, vamos grifar aqui novamente, né? Aumentando a pressão, ó, eu vou deslocar para o sentido de menor volume. Agora, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para o lado de maior volume. Essa é a dica, certo? Essa é a dica, tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre a temperatura, meus amigos, que é o último dos fatores que podem deslocar equilíbrio, né? A variação da temperatura. Tá aí, ó. O aumento da temperatura de uma reação em equilíbrio favorece para que as moléculas se choquem mais. Lógico, se aumentar a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas, né? Consequentemente, aumenta os choques. Então, enquanto a diminuição da temperatura diminui a agitação, né? Diminui os choques.
sendo que o aumento da temperatura sempre favorece a reação endotérmica. Professor, o que é uma reação endotérmica? É uma reação que ocorre com absorção de calor. Tá? Nós vamos já mostrar para vocês. Absorve energia na forma de calor. Tá? Se a reação direta é endotérmica, a inversa é exotérmica. A exotérmica é que ocorre com liberação de calor. Tá bom? Vamos colocar então um minutinho na tela para vocês aí. Ok, meus amigos? Então tá aí, ó. Tá? E uma dica aí, canal Educação para vocês. Temos aí uma dica, canal Educação, certo? Ó, análise do efeito da temperatura, o efeito da temperatura em equilíbrio, leva em consideração principalmente o ΔH, pessoal. Isso aqui é importante, ó. Se o ΔH, eu vou até colocar aqui para ficar melhor para vocês, ó. Se o ΔH, certo, for positivo, ou seja, maior que zero, certo? Maior que zero, você vai dizer que a reação é endotérmica. A reação será endotérmica. Endotérmica, certo? Agora, se o ΔH da reação for menor que zero, você vai dizer que a reação ela é exotérmica, tá? Então, por isso que está dizendo aqui para vocês, ó. Vamos lá, vamos mostrar aqui novamente para vocês. Ó. Se o ΔH for positivo, a reação é endotérmica. Agora, se o ΔH for negativo, tá? A reação vai ser exotérmica. Tá? Isso é importante, tá bom? ΔH maior que zero, você vai ter reação endotérmica. Tá bom? Agora, se o ΔH for menor que zero, a reação vai ser exotérmica. Exotérmica. Para isso, então, vamos colocar um minutinho na tela aí para você fazer um print. Ok, pessoal, então nós temos aí então a dica Caná Educação. Né? Então, olha só,
Para realizar análise da influência da temperatura em equilíbrio, é fundamental conhecer a natureza das reações direta e inversa, né, que é determinado pela variação de entalpia da reação. Olha aqui, pessoal, como está legal de você entender. Ó. ΔH positivo, a reação direta ela é endotérmica, certo? Então, a reação inversa vai ser isotérmica. ΔH negativo, a reação direta é isotérmica. Se a reação direta é isotérmica, a inversa é endo. É sempre o contrário. Por exemplo, essa reação aqui, ó, A mais B mais C produzindo D. Como aqui o ΔH está negativo, a reação direta ela é isotérmica. Ó. Nesse caso, por ter ΔH negativo, a reação direta ela é isotérmica. E o contrário vai ser o quê? Endotérmico. Tá? Então, ΔH negativo é reação endotérmica. ΔH positivo vai ser reação exotérmica. Exotérmica, ok? Vamos colocar esse aí importante, viu? Importante demais. Vamos colocar 2 minutinhos para vocês aí. Ok, meus amigos? Então tá aqui, ó. Se o ΔH for positivo, o processo é endotérmico. Agora, se o ΔH é negativo, o processo vai ser exotérmico. Tudo bem? E aqui está, ó, tá? Aqui está tudo que nós falamos, está resumido nessas informações. Por isso, vamos com calma aqui para você entender, ó, tá? Diz lá, a capacidade de modificação da temperatura de promover o deslocamento de equilíbrio é facilmente percebida quando conhecemos a variação de entalpia, né, que é o ΔH. Toda vez que falar em variação de entalpia, é o ΔH. Então, o conhecimento do ΔH indica a natureza das reações direta e inversa. Por exemplo, quando o ΔH é positivo, ou seja, maior que zero, a reação direta, ó, se a reação direta é endotérmica, como nesse primeiro exemplo, a reação inversa é exotérmica. Observe que no sentido A mais B produzindo C, ele colocou ΔH maior que zero. Se o ΔH maior que zero, então é endotérmica. Então a volta dessa reação é exo. Por outro lado, pessoal, quando o ΔH for negativo, ou seja, menor que zero, se a reação direta é isotérmica, ó, por que ela é isotérmica aí? Porque o ΔH é menor que zero.
Então, no sentido A mais B produzindo C, ela é exotérmica, que é a reação chamada reação direta. No entanto, a reação voltando, né, é endotérmica, tá bom? Sempre, se a reação direta for exo, a reação inversa vai ser endo. Da mesma forma que se a reação direta for endotérmica, é porque a reação inversa vai ser exotérmica. Sempre assim. Por quê? Porque estão em equilíbrio. Estão em equilíbrio. Então, o ΔH identifica a reação. Reação exotérmica e endotérmica, né? Na primeira, ela é endotérmica porque o ΔH é maior que zero, no sentido direto. No sentido direto, porque se for no sentido inverso, vai ser exotérmica. Certinho? Então, vamos colocar 2 minutos aí, por favor. Ok, meus amigos? Então voltamos para dar continuidade aqui. Aí sim, ó, olha só o resumo de tudo que nós falamos. Vamos colocar em 3 slides aqui para vocês, certo? Vamos prestar atenção, ó, que é o princípio de Le Chatelier. Você tem aqui os fatores, ó. Nós vamos falar primeiro da temperatura. Ó. Primeiro, vamos falar da temperatura. Olha o enunciado aqui, ó. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma reação que no sentido 1, ela é isotérmica, porque o ΔH é negativo. Então, se no sentido 1 é isotérmica, é porque no sentido 2 vai ser endo. Então tá aí, ó. Se eu aumentar a temperatura, olha só aqui, pessoal. Se eu aumentar a temperatura, desloca para o sentido 2, ou seja, vai deslocar para o sentido endotérmico. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. Agora, se eu diminuir a temperatura, tá? Se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar para o sentido 1. Vai deslocar para o sentido exotérmico. É só fazer o enunciado ao contrário, pessoal. Como o contrário, professor? Ora, se o aumento da temperatura desloca para o sentido endotérmico, então a diminuição da temperatura vai deslocar para o sentido exotérmico, que é o sentido 1. Então essa tabelinha aqui resume tudo. Se eu aumentar a temperatura, desloca para o sentido 2, que é o sentido que? Endotérmico. Agora, se eu aumentar a temperatura, vai deslocar para o sentido exotérmico, tá? Então eu queria muito que vocês anotassem, fizessem as anotações, porque é um resumo. Nós vamos falar não só da temperatura, pessoal. Vamos falar da temperatura, pressão
e concentração nesse molde aqui, com esses slides, tá bom? Então vamos colocar aí 2 minutinhos para vocês. Ok, meus amigos. Então tá aí, ó, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, eu estou deslocando por sentido endotérmico, então diminuindo a temperatura, desloca por sentido exotérmico, tá bom? Vamos lá então. O outro fator agora, pessoal, nós vamos falar da pressão. Ó. Vamos falar da pressão. Olha o enunciado. Ó. O aumento da pressão desloca o equilíbrio por sentido de menor volume. Vamos ver aqui na reação. Aqui no reagente, pessoal, você tem 4 volumes, correto? 3 com mais 1. E aqui só 2 volumes. Então, o menor volume está no produto, tá bom? Então, o que, é que nós vamos fazer aqui? Ó? Se eu aumentar a pressão, tá aqui, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar por sentido de menor volume. Qual é o sentido de menor volume? É o sentido 1, ó. Tá aqui. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Lógico que, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido 2, que é o sentido de maior volume. Então, tudo aquilo que nós falamos está resumido aqui nesta cartela. Tá? O aumento da pressão, tá aí, o aumento da pressão, certo? Desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, enquanto que a diminuição da pressão vai deslocar o equilíbrio para o sentido de maior volume. Sentido 2, ele colocou o sentido 1 aqui, ó, é o sentido de menor volume, e o sentido 2 é o sentido de maior volume. Então nós estamos abordando aqui o tema pressão, ó. Certo? Então, sob a pressão, nós temos essas confirmações aqui, certo? Em que o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, pessoal, de menor volume. Enquanto que, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume. Perfeito? Também vamos colocar 2 minutinhos na tela aí.
Ok, meus amigos? Voltando aí, então nós vamos fazer o seguinte, né? Tá aí. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Menor volume. Agora, o aumento da pressão vai deslocar... Aliás, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Agora, a diminuição da pressão é que desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Perfeito? E para encerrar aqui os três, olha aí. Quando eu coloco, pessoal, adição e retirada de substância é a mesma coisa que concentração. Tá? Porque se eu estou adicionando, eu estou aumentando a concentração. Se eu estou retirando substância, eu estou diminuindo a concentração. Tá? Eu coloquei os dois enunciados aqui para não haver dúvida. Para não haver dúvida. Vamos lá, ó. Que diz assim, ó. A adição de substância desloca o equilíbrio no sentido oposto da substância adicionada. Enquanto que a retirada de substância desloca o equilíbrio no mesmo sentido da substância retirada. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui sentido 1, sentido 2. Ácido mais álcool produz éster mais água, né? Então, olha aqui, pessoal. Se eu adicionar álcool, como o álcool está no reagente, ele vai deslocar para o sentido 1, para o produto, para o sentido oposto. Tá? Então, a adição de substâncias desloca o equilíbrio no sentido oposto da substância adicionada. Ora, se o álcool está no reagente, se eu estou adicionando álcool, o equilíbrio vai deslocar para onde? Para o produto. Agora, por outro lado, se eu retirar álcool, tá? A retirada de substância desloca o equilíbrio no mesmo sentido da substância retirada. Se o álcool está no reagente, pessoal, se eu estou tirando álcool, vai deslocar para o sentido 2, que é o sentido dele. Tá? Então, quando eu falo adição e retirada de substância, é a mesma coisa que está abordando concentração. Concentração. Tá? Perfeito? Vamos colocar 2 minutinhos aí na tela. Ok, meus amigos, então tá aí. Adicionando álcool, desloca para o sentido 1, que é o sentido oposto da substância adicionada. Se o álcool está no reagente, vai deslocar para o produto, não é verdade? Bom, e aí nós temos a situação final aqui, né? Situações de equilíbrio em um gráfico. Olha só, pessoal, eu vou grifar o que é importante aqui, ó. Quando a concentração dos reagentes for maior do que a concentração dos produtos, como é que é o gráfico, professor? Está aqui, ó. Ó,
reagente maior do que produto, tá? Então, toda vez que a concentração dos reagentes for maior que o produto, pessoal, tá? O que é que acontece? Ó? A reação, observa que ao atingir o equilíbrio, a concentração dos reagentes, ó, é maior do que a dos produtos. Desse modo, conclui-se que há mais reagentes. A reação inversa está ocorrendo com maior intensidade. Então, toda vez que a concentração dos reagentes for maior do que a do produto, observe o tamanho da seta. A reação inversa, ó, ela está com mais velocidade. E o gráfico vai ser sempre esse. Ó, tá? Sempre vai ser esse. Tudo bem? Reagente, são 3 situações. É reagente maior do que produto, reagente menor do que produto e quando está igual. Tá bom? Nesse caso aqui, é essa situação. Beleza, pessoal? Como tem muita informação, vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print aí. 1 minuto. Muito bem, pessoal. E aí a segunda situação é essa. Ó. Agora é quando a concentração dos reagentes for igual à concentração dos produtos. Ó. Olha como é que é o gráfico, pessoal. Tá? Nesse sentido aqui, ó, ele está em equilíbrio. Quando a concentração dos reagentes for igual ao do produto, tá? Atinge aí o equilíbrio. Tá? Ela se iguala. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então aqui ela se iguala. Certo? Fica totalmente igualado aqui. Olha como é que é o gráfico, a diferença. Ó. Ocorre um ponto de equilíbrio aí. Ocorre justamente um ponto de equilíbrio. E por último, vamos fazer logo aqui, depois eu volto aqui para dar um tempo para vocês. Ó. Agora é quando a concentração dos reagentes for menor do que a do produto. Está aqui. Ó. Quando a concentração do reagente é menor do que o produto, a velocidade da reação direta é maior. Certo? Do que a reação inversa. Olha o tamanho da seta aí. Ó. Tá? Então, o que indica se a reação tende para a direita ou à esquerda é a constante de equilíbrio. Né? Então, no equilíbrio, a concentração dos produtos está maior do que o reagente. Significa que a reação será deslocada para a direita. Ó. Então, a velocidade da reação é maior para cá, para a direita. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Então, aqui você tem essa confirmação. E aí, para finalizar essa primeira parte da aula, nós temos uma dica Canal Educação. Ó. O equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades das reações diretas, certo? Das reações direta e inversa se igualam. Esse é o conceito de equilíbrio químico. É o conceito de equilíbrio químico. Tudo bem? Ó? Toda reação reversível chega necessariamente a um estado de equilíbrio, embora isso possa demorar um maior ou menor tempo, né? De modo que a reação reversível nunca será completa. Outra dica, uma reação química atinge o seu equilíbrio a partir do momento em que as velocidades das reações diretas e inversas se igualam, tá bom? Então, toda vez que a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, você tem aí um equilíbrio, tá? Acontece justamente o equilíbrio. Perfeito, pessoal? Mas é importante essa dica, muito importante mesmo, tá? Ó, o equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. No momento que eles se igualam, você tem aí o equilíbrio, tá?
E não pode esquecer desta observação, ó, de que toda reação reversível necessariamente está em estado de equilíbrio, né? E aqui, por último, uma reação química atinge seu equilíbrio a partir do momento, tá, em que as velocidades das reações diretas e inversas ficam iguais. Ficam iguais. Tá bom? Então você tem aí a confirmação dessa dica Cané Educação. Uma dica fundamental e resume todo esse propósito que nós colocamos nessas duas aulas. Tá? O que nós vamos fazer agora é responder questões. Aí você pode acessar direitinho, nós vamos responder várias questões. Finalizar, está faltando só um tópico, né? Vamos finalizar para fazer questões, tá? Que possa justamente enaltecer esse assunto em forma de aprendizado. Então, as questões são fundamentais para a compreensão do contexto da aula, né? É importante depois que vocês acessem direitinho para resolver as questões, tá bom? E é um assunto, como eu já disse para vocês, de extrema necessidade para o Enem, beleza? Vamos fazer aí uma transição bem rápida e voltaremos.